o Evangelho de João, então, que nós estamos lendo, tem sido abençoador, porque o propósito com que João escreve é muito prático. Você que tem acompanhado comigo na IPC, tem observado isso, eu acredito. Então, João diz, eu escrevi para que vocês creiam. Ora, por que ele escreveu para que a gente creia? Porque isso é importante. Isso é importante. Isso é salutar para a nossa vida, né? Então, eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. A gente precisa crer. A gente precisa depositar o nosso coração. A gente precisa depositar a nossa esperança de que Jesus é o Filho de Deus. Porque em crendo que Jesus é o Filho de Deus, o João diz que a gente vai ter vida. Ele diz que a gente vai experimentar a vida. E no domingo passado eu estava falando com os irmãos sobre isso. O apóstolo Paulo diz que há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa boa e perfeita vontade agradável, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só será experimentada se você quiser. Só será experimentada se você desejar. Só será experimentada se você praticar. Então, há uma boa, perfeita e vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa desejar isso. E quando a gente lê o Evangelho de João, e não só o Evangelho de João, mas toda a Escritura, a gente observa um fato interessante, que a Bíblia nos fala sobre a pessoa de Deus, a Bíblia nos fala sobre a pessoa de Deus revelada em Jesus Cristo, que é Deus encarnado, e a Bíblia nos fala que também o propósito de Deus é que nós sejamos como Jesus. Então, quando a gente lê sobre a vida de Jesus, há duas coisas que precisam acontecer na nossa vida. A primeira delas é que a gente conhece a Jesus, conhece quem é Jesus. E conhecendo quem é Jesus, a gente conhece Deus, esse ser transcendente, a qual ninguém viu, ninguém pegou. Mas em Jesus, ele é visível, ele é perceptível, ele é palpável e ele é uma realidade. E a gente precisa crer. Em crendo e conhecendo, porque crer é conhecer cada dia mais, processualmente, a gente também vai sendo feito à sua imagem. Então, tudo que a gente lê e vê sobre Jesus, a Bíblia diz que é para a gente fazer igual, porque o propósito de Deus é que a gente seja feito conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E por quê? Porque Jesus é o ser humano perfeito que passou sobre a terra. Jesus é o paradigma. Jesus é o modelo de ser humano. Então, se você pensa em melhorar, em ser um ser humano agradável, ser uma pessoa boa, santificada, ser alguém agradável de convivência com os outros, você precisa imitar Jesus, que foi o que o apóstolo Paulo fez, né? Ele disse, sede meus imitadores, que o apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, essa é a essência do Evangelho. Então, se você está procurando ser igual a Jesus, você é discípulo. Se você é discípulo, porque você creu. E se você creu, você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, olha que coisa interessante que eu quero ler para você aqui. Está no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Nós já estamos entrando no capítulo 4, né, no nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre o capítulo 4, mas eu quero voltar porque essa parte aqui, esses 3 versículos, nós não comentamos lá. E ele é muito importante. Diz assim, João 2, 23. Estando ele em Jerusalém, ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Muitos do que ali estavam creram no seu nome a partir dos milagres que eles estavam vendo Jesus fazer, dos sinais que Jesus estava realizando. Agora, olha o verso 24. Mas, tem um adversativo aqui, mas, no entanto, porém, o próprio Jesus não se confiava
a ele. O próprio Jesus não se confiava a ele porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Gente, tá ok aí? Tá ok para vocês? Tá um fundo musical aqui, tá alto. O que vocês acham? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Muito bem. Espero que sim, né? Dê um feedback para nós aí. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Então, eles viram os milagres, os sinais que Jesus estava operando, e João disse que eles creram. Muitos vendo, creram nos sinais, creram em Jesus. Porém, Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Irmãos, essa parte aqui, meus queridos, é assim, inquietante. Porque ele diz, em essência, o que ele está dizendo aqui na essência é que Jesus sabe o que está acontecendo em cada coração. Jesus sabe o que está acontecendo na vida de cada um de nós. E então ele pode ver quando alguém crê de uma forma que não é realmente crer. Que olha só, no mesmo momento em que João diz que eles estavam crendo por causa dos milagres e os sinais que estavam sendo realizados, ele vai dizer que Jesus não se confiava aos homens porque ele conhece a natureza humana. Ou seja, está sendo dito para nós aqui, em outras palavras, né, que a habilidade de Jesus de conhecer cada coração, né, é a habilidade de Jesus de fato, sondar o nosso coração perfeitamente, não é? E levar à verdade inquietante para todos nós de que alguma crença ou alguma até fé, vou chamar de fé, que a gente está desenvolvendo, ela não está nos levando à verdadeira comunhão com Ele. Então a gente pode, às vezes, absorver crenças na nossa vida, a partir de tudo que a gente observa, absorver determinados comportamentos, mas Jesus, que conhece o nosso coração, sabe que isso que a gente às vezes vai chamando de fé, né? Isso que a gente vai chamando de crenças que a gente está adquirindo, na verdade, elas não estão nos levando ao verdadeiro conhecimento dele, não estão nos levando à verdadeira fé nele, né? Então, apesar deles estarem crendo, apesar deles estarem acreditando nos sinais que Jesus estava realizando, Jesus sabia que essa era uma crença superficial e muito rala. Jesus sabia que era uma crença apenas ali nos limites ali da superficialidade do ser. Não passava, na verdade, de uma admiração. Essa crença deles era mais admiração do que, na verdade, uma fé comprometida. E aí o João vai dizer que Jesus disse que ele não se comprometia, ou ele não se confiava com esse tipo de crença. Então, esse tipo de espiritualidade ou de crença, né, que é mais admiração, que é espetaculosa e que cria aplausos nas multidões, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não pode se comprometer com esse tipo de crença. Por quê? Porque ele conhece o coração humano. Mas veja que coisa interessante. Ele não está dizendo que Jesus não confiava nas pessoas. Ele está dizendo que Jesus não se confiava às pessoas. E é isso que eu queria aqui trazer para nós hoje. Então, não é que Jesus não confiava nas pessoas. Jesus confiou nos discípulos, Jesus confiava nos discípulos. Jesus
confiou aos discípulos a missão. Jesus confiou o ministério da palavra à sua igreja, como diz o apóstolo Paulo. Jesus confiou a nós o ministério da reconciliação. Mas ele não se confia em nós. E ele não se confiou nos discípulos. E essa é uma coisa muito importante no que diz respeito à nossa vida pessoal e à nossa maturidade. Ou seja, Jesus, aqui, o mesmo Jesus que aqui tem pessoas que creram nele, o mesmo Jesus que tinha multidões que o seguiam para todos os lados, é a mesma multidão também que entrou com ele em Jerusalém, montado no jumentinho e cantando glórias a Deus nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E 3 dias depois, essa multidão o estava levando à cruz e o chamando de maldito. E ele foi à cruz sozinho. É por isso que Jesus não se confiava às pessoas e não se confia às pessoas. O que é isso? Ora, isso quer dizer o seguinte: Jesus confiava nos seus discípulos, ele vai dar uma missão a eles, mas a sua vida não dependia do que os discípulos faziam ou não faziam. Ele não colocou a sua vida, o fundamento da vida de Jesus não estava na expectativa que as pessoas criavam ao seu redor. Jesus não se deixou levar pela glória que a multidão, os aplausos que a multidão o dava. Jesus não se deixou levar por aquilo que as pessoas esperavam dele. Jesus não deixou que ninguém alimentasse nenhum tipo de expectativa sobre a sua pessoa que não fosse a realidade das coisas. Aliás, uma das coisas magníficas pelos quais eu fui convencido pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que Deus não ilude ninguém. Ninguém. Deus não nos ilude. Deus não nos conta uma historinha para nos iludir, para passar pano, para não nos disciplinar, para falar assim, não vou magoar você. Não, Deus não utiliza ilusão nenhuma, Deus não conta historinha. É sempre a verdade clara, absoluta, dita em amor. É sempre a verdade libertadora, é sempre a verdade transformadora, cheia de amor, cheia de graça. São sempre os convites, por mais duros que seja a palavra do Senhor a nosso respeito, porque se a palavra de Deus não fala contra mim, contra os meus atos, ela não está sendo palavra de Deus para mim. Então, essa é uma coisa magnífica. Em toda a Bíblia, você pode ler toda a Bíblia. Deus está sempre falando para a gente, às vezes de forma dura, mas é cheio de amor, cheio de graça. Então, Jesus não se confiava a ninguém. Jesus não colocou a expectativa da sua vida no que as pessoas pensavam sobre ele. E se tem uma coisa que é destruidora para todos nós, é quando nós ficamos vivendo a partir de expectativas que nós criamos uns em relação aos outros. Então, veja uma coisa, todos nós que aqui estamos, e os que não estão, e os que já nasceram e já viveram, todos nós somos imperfeitos. Depois da queda, todos nós carregamos em nós a corrupção, o pecado, em certo grau. Aqueles redimidos em Cristo, lavados em Cristo, vão ressuscitando para uma nova vida, mas sempre há alguma coisa ainda em nós do velho homem, até que chegue o último dia onde todos nós seremos restaurados. Portanto, o ensinamento que nós temos hoje aqui é que nós também, a exemplo de Jesus, não podemos nos confiar a nossa vida à perspectiva ou às realidades dos outros, ou às expectativas. Essa é a palavra que eu queria dizer. Nós não podemos firmar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida em toda a sua integralidade, nas expectativas dos outros, de que se vão responder afirmativamente ou não, se vão receber bem ou não. É por isso que Jesus nos ensina, se alguém te ferir a face,
oferece a outra. Não fica esperando que ele venha te pedir perdão. Entende? Então, é isso que Jesus está ensinando. Se alguém lhe fez o mal, não fique esperando que ele venha retribuir e pagar o bem. Vai lá e pague com o bem. Então, ele está dizendo que essa forma de viver, às vezes, a partir... E todos nós sofremos isso, né? Sofremos isso. Eu sofro isso, nós sofremos. E quanto maior o número de pessoas que você está trabalhando, isso vai ficando um pouco mais difícil. É por isso que a gente sempre diz, né? Trabalhar com gente, né? Às vezes a gente costuma dizer isso, né? Eu prefiro carregar cadeira do que trabalhar com gente, porque trabalhar com gente é horrível, né? Mas por quê? Porque a gente cria uma expectativa nas pessoas. A gente espera que elas respondam aquilo que a gente está fazendo, que elas entendam, que elas compreendam. A gente sempre espera que o marido entenda, que a esposa entenda. A gente sempre espera que os filhos, né? Que a igreja, que os amigos, que o colega de trabalho sempre respondam às nossas expectativas. E Jesus não deixou que a sua vida fosse dirigida por isso. Então, não tem a expectativa de que as pessoas também vão confiar em você plenamente, mas procure confiar nas pessoas. Então, o que Jesus está dizendo? Não é para você não deixar de confiar nas pessoas, é para confiar nas pessoas. Ah, mas as pessoas são ruins, mas é para confiar, porque Jesus confiou em você, confiou em mim, ele confia em nós, e a gente tem que confiar uns nos outros, mesmo com as falhas, mesmo com as falhas. Agora, não coloque as bases da sua vida, os fundamentos da sua vida, no que vai acontecer a partir dessa confiança que você colocou no outro. Lembram de Judas? Jesus trouxe Judas, confiou em Judas, mas Judas não conseguiu superar a sua fraqueza. Mas Jesus conviveu com Judas até o último momento. Por quê? Porque Jesus confiou no Judas, mas Jesus não se confiava a Judas. Então Jesus não se decepcionou. E essa é a outra grande notícia que eu quero dar para você hoje. Uma grande notícia, para não alongar muito aqui, porque aqui a gente ficaria muito tempo, né? Mas para não alongar muito, olha só o verso 23, diz assim: e ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Deixa eu dizer uma coisa: Deus conhece você. Deus conhece você. E digo mais, você não é surpresa para Deus. Você nunca conseguiu surpreender a Deus e nunca vai conseguir surpreender a Deus. Entende? Deus nunca vai assim um dia falar, olha o que Eliel está fazendo. Olha o que Eliel está realizando. Não. Deus é insurpreendível. Ninguém surpreende Deus. Deus conhece a nós muito mais que nós mesmos. Sabe quando a gente pratica o que não deveria praticar, e às vezes você pensa, nossa, agora Deus está decepcionado comigo. Tá, não. Ele já sabia, já. Ele já sabia. Sabe quando você faz uma coisa que não deveria, e você diz assim, nossa, agora, dessa vez, Deus vai me abandonar. Ele já sabia. Ele já sabia. Dessa vez, agora Deus está mexendo lá no céu, fazendo qualquer coisa, deve estar agindo lá para poder resolver a surpresa que eu dei nele. Não, ninguém surpreende Deus. Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece a natureza humana, Deus conhece o ser humano, Deus conhece a alma humana. Sempre que houve humanidade, Deus conhece. Agora, o que é incrível, Samuel, Helena, todo mundo que está aqui, Adelaine, Fernanda, é que mesmo nos conhecendo, Deus nos ama. E aqui é incrível porque eu não conheço ninguém que seria capaz de me amar, conhecendo como me conhece e pudesse me amar. Só um Deus no céu, só um Deus santo, só um Deus maravilhoso, cheio de graça, poderia amar uma pessoa como eu. Porque ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe
tudo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nenhuma pessoa é excluída do seu conhecimento. Nenhuma parte da nossa vida está excluída do seu conhecimento. Ele conhece todo mundo e o mundo todo. Ele conhece todas as coisas. Esse é um Deus maravilhoso, verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos oferece uma vida. Aí ele diz: se você crê em mim, ainda que esteja morto, você viverá. Às vezes eu vejo que pessoas ficam impressionadas com o conhecimento de qualquer homem sobre as outras pessoas, né? Um sábio, um guru, um profeta, um adivinho, e as pessoas ficam assim encabuladas quando alguém parece discernir ações e comportamento das pessoas, quando alguém chega lendo um tarô, uma carta, um Holanda ali, o Búzios, e seja o que foi, as pessoas ficam ali impressionadas diante daquilo, mas de fato, gente, o que a gente deve se impressionar é com o conhecimento de Deus, que é infinitamente maior do que tudo que a gente possa pensar, das profundezas do nosso ser. Deus conhece coisas em mim que eu não conheço. Deus conhece coisas em você que você não conhece. Por isso que quando Deus me chamou, quando Deus chamou você, quando Ele nos convidou, não foi confiando em nós, no que a gente ia fazer tudo certo, na nossa bondade, na nossa capacidade. Não foi nisso que Ele estava confiando. Ele estava confiando nele. Deus confia nele, ele é fiel para com a sua palavra. Ele diz: eu vou transformar vocês, eu vou fazer de vocês uma nova criatura, o meu espírito vai fazer uma obra em vocês, de tal forma que vocês vão ficar igual ao meu filho, que foi aí visitar vocês e caminhou com vocês. Isso é a palavra de Deus. E Deus não estava confiando em mim. Ele empenhou essa palavra confiado no conhecimento que ele tem de mim e de você. Então, às vezes, você pensa que você é o que está acontecendo hoje. E você não é o que está acontecendo hoje. Você é o que Deus diz que você vai ser e que vai acontecer no tempo e na hora em que Ele determinou para que tudo aconteça na sua vida. Então, meu irmão, não há segredos completos na nossa vida. A gente pode esconder as coisas de todo mundo durante toda a nossa vida, seja de quem for, mas a gente não vai esconder de Deus. Então, sempre terá alguém que sabe tudo sobre nós. E essa é a pessoa mais importante da nossa vida. É a pessoa que sabe tudo sobre nós. E mesmo assim, ele não nos abandona. Jesus olhou para aqueles que estavam aplaudindo, mas não se confiava a eles. Então, meu convite é para que a gente também comece a exercitar isso. E eu espero que você tenha me entendido. Eu não estou dizendo aqui que não é para você confiar nas pessoas, não estou dizendo que não é para você acreditar nas pessoas, não estou dizendo que não é para você dar crédito às pessoas, porque as pessoas também precisam confiar em você e dar crédito em você e em mim. E assim a gente vai caminhando. Mas não esqueça que todos somos imperfeitos, todos nós cometemos erros, só um é santo, que não comete erros nem pecados, é Jesus Cristo. E ele não se confiou a nós. E ele nos ensina, então não parta a sua vida dessas expectativas que você vai criando sobre os outros. Tá bom? Essa é a palavra, esse é o evangelho, essa é a reflexão para a nossa vida nessa noite. Então eu peço que você deixe que essa verdade penetre o seu coração, penetre a sua vida, penetre o recôndito da sua alma, e que você possa dormir hoje pensando nisso, mastigando isso, absorvendo essa verdade. Que você, essa noite, tenha uma noite muito especial com o Senhor e que o seu coração seja pacificado, que você respire. Se porventura você estava angustiado, essa é uma palavra para pacificar seu coração, sua vida, sua alma. Que você tranquilize, respire, entregue seu caminho ao Senhor, entregue sua vida ao Senhor, ore ao Senhor, fale com Ele e peça ajuda, e Ele vai sempre estender a mão em seu favor.